Começa aqui mais uma vez o programa que os esclarece sobre os mais variados temas. Hoje é exatamente o que vamos fazer: extinguir os seus dogmas relativamente à saúde. Já ouviu falar de que não se deve comer laranja antes de dormir? Ouve constantemente dizer que se deve beber 2 litros de água por dia? Serão estas premissas verdadeiras? O tema de hoje é os mitos e crenças da saúde. E para nos tirar dúvidas, temos connosco o professor Dr. António Vaz Carneiro, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Muito obrigado pela sua presença, professor António Vaz Carneiro, aqui na Casa do Viva Obrigado. Saúde. Quais são os mitos da saúde mais frequentes? Bom, há muitos. Eu diria que se houver uma área do conhecimento humano em que há mais mitos e crenças, é seguramente a saúde, não é? Mais de qualquer outra. E há mitos engraçados, cómicos, que não têm grande importância. Depois há mitos que, apesar de tudo, diminuem a nossa qualidade de vida, isto é, fazem-nos ter preocupações, no fundo, desnecessárias. E depois há mitos sérios que urge, digamos assim, que é importante que acabemos com eles. Quer que eu lhe dê um exemplo? Sim, por exemplo. Por exemplo, um dos mitos mais sérios que existe é que a vacinação das crianças possa causar autismo. O autismo, como sabem, é uma doença neurológica grave, que é uma doença em que as crianças têm uma incapacidade de comunicar, basicamente, é o que isso é, e há quem ache que isso possa ser provocado por vacinação. Ora bem, não há nenhum estudo sério alguma vez publicado que seja capaz de correlacionar a vacinação com o autismo. E, portanto, esse é um dos mitos que urgia acabar com ele. Porquê? Porque as pessoas depois, os pais ficam preocupados, não vacinam as crianças. E o que é que nós estamos a assistir? Estamos a ter problemas. Estamos a assistir hoje em dia, por exemplo, a crianças a morrerem de sarampo que já não víamos há 40 anos. Portanto, aí tem um exemplo de um mito sério que urge que as pessoas convençam que é mentira, isto é mentira, e que, por exemplo, há muita gente que acredita nisto. Mas não estamos a falar, não pense que são gente que não tem educação. Não, não. As associações de pais contra a vacinação mais fortes são suecas, canadianas, inglesas. Não estamos a falar de coisas... Portanto, aí tem um exemplo de um mito que, infelizmente, existe e é muito mau. Como surgem? De onde vêm esses mitos? Da nossa cultura. Da nossa cultura. Sabe que existe aquela frase que diz, de médico e louco todos temos um pouco. Não, é uma explicação natural, é uma vontade natural de acreditar em coisas extraordinárias. Nós temos uma vontade louca de acreditar nestas coisas e acreditamos porque dá-nos uma explicação que nos conforta, digamos, que nós achamos, pronto, tenho esta explicação, fico contente. Mas quando queremos utilizar... Há muitas coisas que não queremos fazer. Exatamente. Também. Quando queremos utilizar um método científico para analisar isso, depois a história é outra, não é? Como é óbvio. Pois. E é verdade que devemos beber 1,5 litro de água por dia? Não. A água serve, como toda a gente sabe, para nos hidratar. É fundamental estarmos bem hidratados. A maior parte das pessoas nem sequer compreende que nós, em 60% a 70% do nosso corpo é água. Pois. Okay? Ora bem, a água é necessária e é fundamental para estarmos bem hidratados. E há um mecanismo fisiológico, a nossa fisiologia normal, que é muito, muito, muito bem feito. Quando nós estamos um bocadinho desidratados, o sangue fica um pouco mais espesso e, ao ficar um pouco mais espesso, há um mecanismo que me vai obrigar a beber mais água. Como? Através da sede. Pois. Pronto. Por outro lado, quando eu estou bastante bem hidratado, o meu sangue não está nada espesso, está bastante fluido e não tenho sede nenhuma. Portanto, qual é a mensagem? Se a pessoa não tiver a tomar medicamentos que alterem isto, uma doença que altere isto, só deve beber a água para a qual tem sede. Porque estar a beber água quando não precisa, o que acontece é que ela vai uriná-la toda, vai estar a gastar dinheiro todo. Entra por um lado e sai por outro. Todo, sistematicamente. Portanto, não há nenhuma razão científica para se estar a beber água quando não se tem sede. Pois. E a laranja à noite? Diziam que de manhã... Há um provérbio muito engraçado em relação a laranja de manhã ouro, à tarde prata, à noite mata. Não tem qualquer explicação. Esse é outro mito. A laranja... Certas pessoas têm alguma azia quando comem laranja, mas a laranja, as horas do dia não têm importância na maneira como o estômago digere a laranja. Não tem importância nenhuma. Não tem nenhuma explicação. Se gosta de laranjas, faz favor de comer as laranjas que quiser. Até lhe fazem muito bem. Tem vitamina C. Vitamina C é ótimo. Porquê que os principais mitos da saúde estão relacionados com a alimentação, principalmente? Por várias razões. Olha, em primeiro lugar, porque é uma coisa importante para nós. A alimentação é um dos aspectos mais importantes da nossa vida. Nós, no fundo, comemos pelo menos, no mínimo, 3 vezes por dia. Portanto, temos uma relação com a alimentação que se tem vindo a modificar ao longo dos tempos
mas que continua a ser uma presença tão ativa na nossa vida do dia-a-dia que tudo o que acontece em relação à alimentação nós prestamos muita atenção. Daí, por exemplo, todos aqueles medos que nos metem com a doença das vacas loucas, que é um problema de alimentação, com o mercúrio dos peixes, que é um problema de alimentação, e com a dioxina dos frangos, que é outro problema da alimentação, só para dar uns exemplos. As pessoas ficam muito assustadas com isso. Então, a alimentação é um alvo favorito para se termos mitos e crenças. Por isso é que se diz que a gente é o que a gente come. Não é verdade. Eu sei, conheço essa, mas não é verdade. Nós somos muito mais que o que comemos. Mas não há dúvida que a alimentação é importante. A dieta é importante para as pessoas. Até porque sabemos que a dieta bem feita tem efeitos benéficos na saúde. Isso não há dúvida. Agora, não vale a pena estarmos a fazer isso uma preocupação obcecada, não é? Uma camisa de 7 varas. Não vale. Olha, e diga-me, quanto aos próprios especialistas de saúde, os médicos, os mitos que alguns médicos também têm, até que ponto podem ser muito prejudiciais para a população, especialmente a população mais carenciada, que às vezes não tem tanto acesso à informação? A maior parte dos estudos que nós conhecemos dizem-nos que a fonte principal que os doentes têm, que é que mais credível, são os médicos. São os profissionais de saúde em geral e os médicos em particular. Se o médico diz, a partida... Daí que os médicos têm uma responsabilidade especial nestas áreas. É óbvio que há alguns médicos que acreditam em alguns mitos. E ao fazê-los, vão fomentar esses mitos. E aí a resposta para isso é: nós temos que mostrar a esses médicos que eles estão errados e que devem ler as coisas cientificamente como deve ser. Por exemplo, que mitos acha que existe ainda aquilo que a gente já falou da água. Há muitos médicos que estão convencidos que, se disserem aos seus doentes bebam 2 litros de água por dia, que vão fazer uma coisa boa. Por uma interpretação errada destes mecanismos todos que nós falámos, está a ver? Portanto, os médicos são muito importantes. A maior parte dos médicos, no entanto, o que pode acontecer muitas vezes é que os médicos põem muita tónica na dieta e no exercício. A meu ver, um bocadinho demais. Porque, diabo, a dieta e o exercício são muito importantes, mas também não vale a pena exagerar, ok? Quer dizer, uma dieta normal é uma dieta normal. E o exercício deve ser feito regularmente. Não devemos estar a pôr só comer saladas e alface como se fôssemos os coelhos e a correr 50 km por dia. Não é essa a ideia. Portanto, hoje em dia acredita-se muito nisso, os médicos também são muito responsáveis, que a medicina preventiva nos vai salvar. Não é verdade. É importante que nós tenhamos estilos de vida saudáveis, mas atenção, mesmo com estilos de vida saudáveis, existem outros fatores. Teremos menos tendência a ter doenças, por exemplo, cardiovasculares ou do cancro, mas não é por termos uma dieta absolutamente rigorosíssima, fazer muito exercício, que vamos deixar de eventualmente ter doenças. Mas tudo isto tem que ser tratado com um certo bom senso, nada de exageros. Existem os mitos que têm algum fundamento de verdade? Existem, em bom rigor, todos os mitos nascem sempre de qualquer ideia. Verdade. Não é? Nasce sempre de qualquer ideia. Um dos meus mitos favoritos é aquela recomendação que as nossas mães sempre nos disseram, que é: sai da corrente de ar se não constipas-te. E fecham a janela. Bom, as constipações que nós conhecemos são provocadas por vírus, que tanto se faz estar com a porta aberta ou com a porta fechada. Os vírus são transmitidos, acima de tudo, através do contacto pelas mãos, ou lá como está, passou bem, a pessoa já está constipada, não se apercebe que está constipada, porque ainda não tem sintomas, mas já está contagiante, já pode contagiar. Os vírus estão no nariz, a pessoa estamos sempre no nariz, na vez seguinte, olá, como está, passou bem. A primeira pessoa cumprimenta e faz a seguir. Olha, há muito tempo que eu não o vejo, já está. Já não dou mais a mão. Eu próprio, durante o inverno, não cumprimento os meus doentes. Arranjo uma desculpa, estou um bocadinho constipado. Porquê? Porque eu não sei se eu próprio posso transmitir a constipação uns aos outros. Portanto, é assim que se transmitem as constipações. É através do ar e através do contacto de pele para pele. E, portanto, a porta estar aberta, a janela estar aberta é completamente inútil. Aliás, há um povo de esquimós canadianos que vivem a 30 graus, são os inuites, que vivem entre 20 e 30 graus negativos todo o ano e não se constipam. E não se constipam porque não têm vírus. E, portanto, a temperatura, embora no inverno os vírus apareçam mais, é indiscutível, não quer dizer que seja o vírus, não quer dizer que seja a temperatura que vá provocar uma maior infecção. O que acontece no inverno é que estamos todos mais perto uns dos outros. E ao estarmos dentro de casa, em cima uns dos outros, comunicamos muito mais facilmente a doença. Pois.
Existem mitos muito graves que referiu há bocado, os mais graves, os menos graves e os até engraçados. Quais são os mais graves e até que ponto podem ser prejudiciais para a saúde das pessoas? Eu já lhe falei naquele do autismo, da vacina do autismo, que eu considero talvez o mais grave de todos, aquele que terá consequências de saúde pública mais negativas. Provavelmente é esse. A meu ver, será talvez esse. E depois há outros que, acima de tudo, digamos assim, acabam por diminuir muito a qualidade de vida das pessoas. As pessoas ficam obcecadas por certas coisas, não é? Estão sempre a pensar que, se utilizarem os telemóveis, vão ter um cancro do cérebro. Pronto. Há aqui uma base nisto, como há bocado me perguntava bem. Há uma base. Quando nós sabemos. Ora bem, o telemóvel emite radiação. É assim que ele funciona. Quando nós olhamos para estudos feitos com telemóveis em células do cérebro, portanto, não é células do cérebro, verificamos que quando o telemóvel está perto, aumenta a temperatura dessas células. Muito bem. Não me parece grande ideia aumentar a temperatura das células, não me parece normal. Ok. Isso vai induzir cancro. Vamos tê-las quentinhas. Não podemos fazer essa afirmação. E a esmagadora maioria dos estudos que nós hoje temos, que é, no fundo, comparar as pessoas que têm um cancro muito raro, que é o cancro do cérebro, que é um cancro muito raro, comparando o número de horas que elas utilizaram o telemóvel com as pessoas que sem cancro do cérebro nenhum também utilizaram os telemóveis, não vemos nenhuma diferença. Portanto, não é, apesar da Organização Mundial de Saúde ter classificado os telemóveis como potenciais carcinogénicos, isto é, potenciais indutores de cancro, eu, na minha opinião, acho que não há, eles estão a fazer aquilo que se chama jogar pelo seguro, jogar pela prudência, mas não me parece seja legítimo fazer essa afirmação. Até hoje não há provas científicas de que o uso do telemóvel induza cancro do cérebro. Como é que se podem combater, a seu ver, esses mitos mais sérios? Com um programa como este. Como este. Era isso que eu queria que dissesse, doutor. Muito bom. Com um programa como este. Com um programa em que os técnicos credíveis, em que as pessoas acreditem em nós, enfim, que saibam que nós não temos conflitos de interesse, que estamos aqui, no fundo, a dizer aquilo que efetivamente acreditamos e temos as provas científicas para o fazer. Como e, portanto, o professor António Vaz Carneiro. Pronto, e é um programa destes que põe em contato com o público. E nós temos que sair dos nossos torres marfins académicas, universitárias, e temos que falar com as pessoas e explicar-lhes como é que as coisas são. E eu acho que um sistema de informação para o público em saúde de alta qualidade é hoje em dia quase um imperativo ético. Eu diria que um Serviço Nacional de Saúde moderno tem de ter a preocupação de comunicar com o público, com os cidadãos, da maneira mais transparente, mais rigorosa e mais simpática, se quiser, até mais fácil de entender. Transmite a proximidade até absolutamente. Com a pessoa. É fundamental que isso aconteça. A minha resposta é com programas como este. Muito obrigado. Vamos fazer para já uma pequena pausa para não esgotarmos o tema. Acredita que beber café ou comer laranja à noite faz mal? O Viva Saúde foi saber em que mitos algumas pessoas acreditam. Fique desse lado. Considera que comer laranja antes de dormir faz mal? Por exemplo, eu não como, porque me faz mal. Não estou bem informado, mas os antigos diriam sempre que sim. Dizem que sim, pelo menos a minha avó dizia, a minha mãe, que não se deve comer laranja à noite. Penso que não. Porque lhe disseram que fazia. Já ouvi dizer que sim, mas penso que se calhar tem a sua lógica, como é ácido. Sim. Porque já lhe disseram que fazia. Tem que matar. Eu acho que não. Já lhe disseram? Não, ninguém me disse. Eu como laranja ao meio-dia, eu como à noite e nunca reparei que me fizesse mal. E acha que beber café frequentemente faz mal à saúde? Não, depende. Se tem muita tensão alta, não pode beber muito café. Tenho quase a certeza que sim. A mim, por exemplo, não faz mal à saúde. Eu tenho comprovado que a minha tensão mínima tem a tensão a ser baixa. Eu bebo café, não às tantas da noite e até ao final da tarde bebo café e sinto bem. Isso é prejudicial. É daquele tipo de pessoas que acreditam em tudo que lhe dizem ou procura saber se cientificamente é verdade? Eu procuro comer o que me faz bem, não que me faz mal. Procuro saber se é verdade ou não. Eu tenho cuidado de tentar saber se é verdade ou não e tentar ver do ponto de vista se realmente faz bem ou não, porque não é tudo que a gente ouve faz bem que a gente vai experimentar. Procuro saber antes de agir. Aquilo que toda a vida achou ser verdade, afinal é um mito? Então continue connosco, porque vamos continuar a esclarecê-lo. Mantenha-se em contacto e visite o nosso Facebook. Pode encontrar informações sobre saúde e tudo sobre os nossos programas, além de colocar as suas questões, como a Carla Mendonça, que nos perguntou no nosso mural do Facebook. O vinagre ajuda a melhorar o trânsito intestinal? Pode responder-nos, professor. A minha resposta é não sei. Porquê que eu posso dizer não sei? Não conheço estudos nenhuns que justifiquem essa ideia. Mas
Se eu for pensar na composição do vinagre em si, certas pessoas podem ter uma reação, de facto, de aceleração do trânsito intestinal. Algumas delas é potencialmente possível, mas não conheço nenhum estudo que justifique essa afirmação. Em África existem muitos mitos, nomeadamente relacionados à epilepsia, como tendo alguma causa com a feitiçaria, com essas questões mais culturais. O que tem a dizer-nos sobre isso? A epilepsia é uma doença neurológica, portanto, do sistema nervoso central, onde pura e simplesmente o que acontece é que há um foco dentro do nosso cérebro, há como uma parte pequenininha do nosso cérebro, que dispara choques elétricos como se fosse eletricidade. E ao disparar choques elétricos, o corpo tem uma convulsão, isto é, há como que uma contração generalizada dos músculos, já que quem controla os nossos músculos é o nosso cérebro. Ora, isto é uma doença como outra qualquer, tem tratamento, em 99% dos casos tem tratamento, habitualmente são tratamentos com medicamentos, que são muito eficazes, e que o que fazem é parar esse disparo dos tais estímulos elétricos e a pessoa deixa de ter sintomas. Portanto, a epilepsia é uma doença perfeitamente banal. Há uma porcentagem elevada de pessoas que têm epilepsia, não tem nada a ver com outra razão que não seja uma doença neurológica que se trata e que deve ser medicada para a pessoa não ter sintomas. Eu acho que o que acontece também muito pode ser, professor, por causa nesse estado das crises, muita gente preferir algumas palavras, então as pessoas acharem que tem a ver com espíritos, com feiticismos, com esse tipo de coisas, não é? O cérebro é um órgão maravilhoso, não é? É através dele que nós pensamos, é através dele que inventamos coisas, é através dele que falamos. Pois. E portanto é natural que quando o cérebro está a ser sujeito a esta atividade elétrica toda, que possam acontecer as coisas mais extraordinárias. Que nós possamos dizer, emitir sons que não têm rigorosamente nenhum significado e não passam de sintomas iguaizinhos à contração da perna quando a pessoa tem epilepsia. É exatamente a mesma coisa, não tem nada a ver, faz parte da doença, é um sintoma da doença e como tal deve ser encarado. A SIDA passar-se por um comprimento ou até mitos bem mais perigosos, como o facto de se achar que a cura advém da violação a um recém-nascido, são coisas gravíssimas, não acha? São. A SIDA é provocada por um vírus. O vírus é um micro-organismo, é um micróbio, uma coisa pequenina que não se vê, não é? E é um vírus. Como se fosse a constipação. Simplesmente é um vírus diferente, que provoca no organismo reações completamente diferentes. Não se passa pela mão, como referimos há bocado na constipação. A potencial violação de um recém-nascido não resolve de todo esse problema. A maneira como a SIDA se passa é através de relações sexuais entre a pessoa infectada e a pessoa que não está infectada, quer do homem para a mulher, quer vice-versa, da mulher para o homem, ou através, por exemplo, de transfusões sanguíneas. Portanto, a crença de que a violação de um recém-nascido cura da SIDA é uma crença trágica, que deve ser abolida, e as pessoas que estão convencidas disso devem, de uma vez por todas, deixar-se estar convencidas disso. Não tem nada a ver, não é essa a solução. A SIDA hoje em dia trata-se bem. Há medicamentos que transformam esta doença numa doença que há muitos anos era fatal, numa doença crónica hoje em dia. Portanto, não há outra hipótese de tratar a SIDA que não seja com medicamentos. Existem e que são eficazes. Sabemos que o professor fala muito sobre os mitos da saúde, até em outros programas de televisão e a nível internacional. Que outros mitos tem ouvido falar nos vários países? É curioso que os mitos são todos muito semelhantes para um de fora. Quer dizer, na literatura científica internacional encontramos muitos mesmos tipos de mitos. Não há diferença. Por exemplo, um deles, que num dia frio perde-se calor pela cabeça principalmente. Não é verdade. Mas a maior parte das pessoas está convencida que se proteger a cabeça com um chapéu pode andar com umas roupas levezinhas. Não. A gente perde calor através da pele. Quanto mais exposta for uma superfície da pele, mais nós perdemos calor. Portanto, a cabeça é apenas uma parte pequena do nosso corpo todo. Esse é um mito que nasceu no exército americano nos anos 40, em que eles fizeram umas experiências para tentar perceber de onde é que se perdia calor, e então os soldados eram rodeados de uma espécie de
cobertores e depois perdiam muito calor pela cabeça. Claro, estavam todos protegidos no resto do corpo, naturalmente. Portanto, não há, digamos assim, uns mitos que eu consideraria tipicamente portugueses. Eles são muito universais, não é? É um fenómeno completamente universal. Olha, um deles engraçado, outro engraçado, já que me pergunta o exercício físico faz perder peso. Mentira, não faz. O que faz perder peso é a dieta. O exercício físico é muito bom para outras coisas. Mas quer na malta jovem, quer na malta idosa, quando nós fazemos os estudos de saber se o exercício físico regular faz perder peso, a resposta é consistentemente que não. O que faz perder peso é a dieta. E aí sim nós devemos combinar a dieta com o exercício físico. Mas não é o exercício físico que faz perder peso. Ainda há pouco tempo saiu um estudo muito engraçado, numa das grandes revistas médicas, em que eles foram estudar um conjunto de velhotes com mais de 70 anos, eu acho que posso ser velhotes com mais de 70 anos, gordinhos. Não é aquele velhote magrinho, um velhote gordinho. E depois fizeram 4 grupos. Um fizeram uma dieta, outros fizeram só exercício, na terceira fizeram dieta e exercício, e na quarta não fizeram nada. Nos do que não fizeram nada e no que o exercício, estas pessoas ganharam 1 quilo. Só perderam o peso na dieta com o exercício. Portanto, o exercício físico é muito bom, mas não serve para perder peso. Porque acaba-se até por ganhar massa muscular e a massa muscular também pesa. É verdade que sim, mas acima de tudo não queimamos as calorias que precisamos. O exercício físico, a não ser que nós sejamos futebolistas. Se a pessoa for um futebolista profissional e jogar 5 horas por dia, aí perde peso. Quer dizer, isso não há absolutamente nenhuma. Se houver alguém que faça um exercício físico a este nível de intensidade, até tem que comer uma dieta especial com muitas calorias, que é para compensar o que perde, para que os músculos não desapareçam, não é? Mas agora a pessoa normal, não senhor. Deve fazer exercício, mas por outras razões. Considera que a população em geral ainda esteja muito presa à medicina tradicional, pelo menos se calhar em África? Sim, a medicina e a prática clínica e a saúde estão inseridas na cultura que a rodeia. E é óbvio que conforme o grau de desenvolvimento dos países, assim a medicina se vai alterando também. Ela, aliás, é muito sensível ao grau de desenvolvimento e à cultura. E nós percebemos que 50 anos antes ou 50 anos depois, a maneira de praticar a medicina é muito diferente. É radicalmente diferente. Portanto, sim, a minha resposta é sim. Ela está muito ligada à cultura local. E, portanto, é preciso que as pessoas se eduquem, se informem, para perceber se aqueles cuidados a que estão a ser sujeitos são os corretos ou não. Isso também é um dever nosso, de cidadãos individuais, mesmo que não sejam profissionais de saúde. É nosso dever procurar informar-nos sobre aquilo que nós estamos preocupados. A ingestão de antioxidantes é muito importante na prevenção de algumas doenças. Sei que o professor já falou sobre isso. Não, havia uma ideia de que havia umas experiências com os animais, com os ratos, que sugeriam que isso era assim, mas na prática não é assim nos humanos. Os antioxidantes, estamos a falar, são as vitaminas A, C e E. E não há nenhum estudo que demonstre que se nós suplementarmos a nossa dieta com essas vitaminas, que vamos ter, por exemplo, menor taxa de doença cardiovascular. Antes, pelo contrário. Até há estudos que demonstram que quando nós tomamos muita vitamina E, aumenta a doença coronária. No caso do cancro, por exemplo, aumenta ligeiramente o cancro do pulmão. Portanto, não só não faz bem, como até parece fazer mal. A mensagem é sempre muito simples. Coma uma dieta normal e equilibrada, que é isso tudo que precisa. Não precisa de nenhuma suplementação se comer uma dieta normal e equilibrada. Eu acho que toda a gente sabe o que é uma dieta normal e equilibrada. Acho claro. Dessa dieta não deve fazer parte do café, que segundo consta faz muito mal? O café, misteriosamente ou não, tem má fama. O café tem má fama. Mesmo. Os meus alunos às vezes dizem, quando estão a apresentar um doente no hospital universitário, eu digo, quais são os fatores de risco para este doente? Eles dizem, bom, tabagismo, café, e eu pergunto sempre, estás a pôr o café ao mesmo nível do tabagismo? É um absurdo, como é óbvio. Claro. O café é a bebida estimulante mais bebida no mundo, mas ao contrário do que as pessoas pensam, as propriedades do café não têm apenas a ver com a cafeína. O café tem qualquer coisa como 10 mil compostos. E no meio daqueles compostos todos, há uma ação sobre a saúde. E, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, o café até é razoavelmente protetor de, por exemplo, diabetes, doenças do fígado, doença de Parkinson, que é aquela doença que as pessoas tremem, ou mesmo demência, que é... Eu não estou a dizer, para evitar estas doenças, você beber muito café. O que eu estou a dizer é que os estudos dizem assim, tudo o resto sendo igual, quem bebe mais café tem tendência a ter menos estas doenças. Portanto, a ideia é que não só não faz mal, como até pode fazer bem. Esses estudos a maior parte deles são publicados nos países nórdicos, são os países do mundo que mais bebem café, nomeadamente a Finlândia. A Finlândia tem mais café. Ser quente, né? É claro que há pessoas que quando bebem café
deixam de dormir. Essas pessoas não devem beber café à noite. Pois, não é? Há pessoas que quando bebem cafés ficam com palpitações ou ficam excitadas. Pronto, essas pessoas não devem beber. Mas é curioso que estes estudos demonstram que não é a cafeína que faz este efeito, porque então, o café descafeinado também tem esse efeito positivo sobre a diabetes e sobre essas coisas que eu mencionei. É outra coisa qualquer que o café tem. Isso é que é interessante. É outra coisa qualquer que o café tem. Não é a cafeína. De qualquer maneira, as pessoas que ficam nervosas ou que se dão mal com o café não devem beber café. Não é? Agora, dizer o café faz mal não é verdade. Cura realmente a ressaca? Bom, a ressaca existe porquê? Porque nós bebemos álcool a mais, ou melhor, porque bebemos álcool a mais num curto espaço de tempo. E o que acontece é que o álcool vai fazer uma coisa que nós chamamos uma gastrite aguda, que é uma inflamação aguda da parede do estômago. O álcool é agressivo nesse ponto. Depois, o álcool é absorvido, certo? Por isso é que as pessoas ficam bêbadas. É que o ar vai para o intestino e depois passa pelo fígado. E a ressaca, no dia seguinte, acontece, é uma combinação entre esta tal gastrite e a subida e descida do nível de álcool no sangue. É isso que acontece. Então, se eu estiver muito ressacado, em bom rigor, o café não me faz rigorosamente nada, porque não tem nada a ver com o álcool. Pois. A gente vê no cinema. Ontem à noite meti-me nos copos. Deixa-me beber um café para acordar. É um erro. Não tem nada a ver. Se a pessoa estiver muito ressacada, sabe o que é que deve beber? Um pouco mais de álcool. Sabe o que é que deve beber? Aliás, não é beber. O que é que deve comer? É um caldo de peixe bom de Angola, uma comida tradicional que cura tira e queda da ressaca. Mesmo que não Isso cure, não é um mito. Mesmo que não cure, é muito agradável, deve fazê-lo. Exatamente. Deve fazê-lo. Olha, professor, estamos a ficar um bocado sem tempo, mas eu não quero terminar sem lhe perguntar uma coisa que eu própria, ou pelo menos que a minha mãe já me fez em criança, que é a queimadura por um bocado de manteiga ou um bocado de gelo. Realmente faz alguma coisa? Eu não senti que fizesse, mas explique-nos. As queimaduras são, como sabem, primeiro, segundo, terceiro grau. Portanto, segundo, terceiro grau, a pele e os músculos são mesmo queimados, não é essa que estamos a falar. Estamos a falar daquela queimadura levezinha, com água quente, ou uma coisa assim no género. A gordura, se puser por cima, vai complicar a cicatrização. Parece que ainda queima mais. Vai complicar a cicatrização. O que nós vamos fazer uma queimadura dessa é lavar com água tépida, nem fria nem quente, uma água morna, e deixar ao sol. Também há quem diga que deve pôr vinho tinto. Não, já ouviu deixar ao sol, deixar ao sol, antes pelo contrário, nunca se é pôr vinho tinto. Não, deixar ao sol, deixar ao ar, se possível, para ela cicatrizar sem problemas. É uma queimadura superficial que vai carar. Acima de tudo, não ponha gordura, para evitar a cicatrização. Pois. Portanto, devemos deixar ali na água correr e vai passando. Vai passando. Tá. Muito obrigado, professor, por ter estado connosco. Por ter convidado. Esperamos tê-lo aqui numa próxima oportunidade na Casa do Viva Saúde. Muito gosto. Quer rever o programa mais tarde, anotar algo que não conseguiu? Basta ir ao nosso canal do YouTube. E agora retenha o mais importante de hoje. Os mitos e crenças na saúde são uma questão cultural sem qualquer comprovação científica e, em muitos casos, podem trazer consequências graves ao organismo. Entre os mitos mais frequentes está o facto de que se deve beber entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia, mas deve-se beber água quando se tem sede. Se acha que o café faz mal à saúde, saiba que, se não for em excesso, até pode ajudar na prevenção de determinadas doenças. A vacinação das crianças não conduz ao autismo, por isso, não deixe de vacinar o seu filho. Assim como a laranja à noite não é prejudicial e a corrente de ar não resulta diretamente numa constipação. Para emagrecer, não basta fazer exercício físico e os antioxidantes não têm correlação com a prevenção de algumas doenças. Aliás, em certos casos podem até ser prejudiciais. Se tem dúvidas, consulte sempre o seu médico. Procure informação válida para não tomar decisões erradas. Quanto a mim, fiquei mais esclarecida em relação a muito do que achava serem verdades incontestáveis. E você aí em casa, não deixe de nos acompanhar no nosso próximo programa. Vai ser tão ou mais útil que este. Entretanto, espreite o nosso blog e saiba mais sobre os temas do seu programa de saúde. Esperamos por si aqui na RTP África. Viva bem, viva saúde! Seja feliz, divirta-se, mas acima de tudo, cuide de si.